Doutor Fabrício Pozzo, esses dias um vídeo viralizou que mostrou policial chegando na casa de uma pessoa para uma operação policial e o cidadão falou, não, vou filmar. E começou a filmar. E o policial disse, não pode filmar, não quero que me filme. Você não tem direito sobre as minhas imagens. Ó, nós temos até aí. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, doutor Fabrício Pozzo. Se eu for parado numa blitz e quiser filmar toda a ação da blitz, eu posso? O policial militar, quando ele está ali trabalhando, fazendo uma blitz, ele na verdade ele está revestido das condições do Estado. Então ele é como se fosse a força do Estado trabalhando. Portanto, o ato das pessoas que trabalham, que são funcionários públicos através do Estado, estão ali trabalhando, de repente na blitz, na rua, o que quer que seja, não existe nenhum problema em relação às filmagens. Essa situação de direito de imagem, ela não existe exatamente nesse momento em que o funcionário público, na qualidade de Estado, está na rua trabalhando. Ao contrário do que o policial está alegando, é muito importante, inclusive, que se ele está atuando devidamente, da maneira adequada, realizando as abordagens, fazendo todo o trabalho dele de maneira correta, é muito importante até que ele queira ser filmado, para mostrar posteriormente e evitar qualquer tipo de indagação, de pergunta, dizendo que o policial foi truculento, que o policial, na verdade, acabou sendo aquela pessoa que não cumpriu com os deveres, que o policial acabou agindo de maneira errada. É exatamente o contrário. Portanto, não existe nenhum tipo de problema quando o policial está ali atuando. É importante que se diga, e as pessoas não façam discussão, que quando o policial, por exemplo, está de folga, está passeando no shopping com a família, aí a situação é diferente. Porque esse policial, na verdade, não está atuando ali no seu dia a dia, não está ali exercendo a função de Estado. A gente bem sabe, pelas regras de direito, que o policial ele é policial 24 horas. Né? A gente não consegue fazer essa diferenciação quando a gente fala das regras de direito. Todavia, quando a gente fala a respeito de direito da personalidade, que está circunscrito na Constituição Federal e no Código Civil, essa divisão dá para ser feita tranquilamente. Portanto, filmar um policial no momento em que ele está trabalhando, não existe nenhum tipo de problema. Isso vale para qualquer agente público, não apenas o policial, qualquer agente público. Por exemplo, um médico. Eu cheguei na UPA, sinto que o atendimento está ruim, quero gravar, quero mostrar que o negócio de soro está caindo aos pedaços e tal, e eu estou me sentindo lesado. Eu posso fazer isso? Também pode, sem nenhum tipo de problemas. A partir do momento que você está sendo atendido num determinado serviço, e esse serviço não está sendo oferecido de maneira adequada, você pode fazer a filmagem. O que a gente não pode deixar bem claro é exatamente quando a pessoa que está filmando essa situação, ela acaba, de uma certa forma, se alterando e passa a efetuar os xingamentos para a parte contrária. E isso efetivamente não pode ser feito, porque aí você extrapola, né, o seu direito de estar filmando para que, na verdade, você passe a ofender a parte contrária. Outra coisa importante que deve ser avaliada é exatamente a forma como você expõe esse vídeo posteriormente. O ato de você filmar, por exemplo, eu estou trabalhando junto com o Kristen e nós temos uma discussão de trabalho em que um dos dois se altera e acaba xingando a parte contrária. Não existe nenhum problema em eu estar gravando essa situação, em eu estar filmando essa situação, ainda que você não saiba que isso está acontecendo, porque essa situação, eu e você, posteriormente essa prova pode ser utilizada para que eu venha me defender em relação a isso. Todavia, o que não pode acontecer, e que infelizmente acaba acontecendo, é que muitas pessoas acabam fazendo essas filmagens e a partir daí, não contente com isso, acabam expondo essas filmagens em redes sociais, atacando
a outra pessoa. E isso, infelizmente, não pode ser feito. Se pode filmar em repartições públicas. Pode, né, doutor? Sim, lembrando como a gente está dizendo, né? Você fazer a filmagem da repartição para poder mostrar que o trabalho não está sendo bem feito, sem nenhum tipo de problema. É importante também que se diga que o WhatsApp, né, desses aplicativos de mensagem, o WhatsApp, o Telegram, enfim. Nesse caso, você pode gravar as mensagens que forem necessárias e, efetivamente, se você, na verdade, tiver um problema e quiser se utilizar dessas conversas que foram gravadas para poder exigir o seu direito ou se defender, isso sem nenhum tipo de problema. Agora, você pegar esse print desses grupos e querer expor essa situação na internet, expor essa situação nas redes sociais, isso pode gerar dano moral. Porque as pessoas que estão naquele grupo, que não são aquelas que estão discutindo, né, têm a ideia de que ali está acontecendo uma situação sigilosa. Né? Então, quando você expõe uma situação como essa, se não é para você poder fazer uma defesa do seu direito, mas sim simplesmente com o intuito de, aspas, fazer uma fofoca, fecha aspas, ou simplesmente colocar isso para o povo de uma forma que acabe denegrindo a imagem daquele que estava no grupo, isso pode ser objeto de danos morais. A gente está falando de filmar agentes públicos. E quando não é o caso? Quando a outra parte não é um agente público? Também, volto a dizer, não existe problema em relação à realização das filmagens. Vamos deixar algumas coisas claras, assim, de uma maneira rápida para as pessoas poderem entender. Se eu entro numa loja, por exemplo, e eu vou fazer uma compra, ou num supermercado, qualquer coisa que eu valha, e eu passo a ver que existe um problema muito sério naquela situação, naquele atendimento que está sendo feito, ou eu passo a ver uma situação, por exemplo, de discriminação racial, como a gente tem visto ultimamente acontecido, infelizmente, ou eu estou lá fazendo as compras e vejo na gôndola alguns produtos vencidos e eu começo a filmar aquela situação. Enfim, não existe nenhum tipo de problema quando eu faço isso e quando eu estou defendendo o meu direito ou defendendo o direito de terceiro. Se você é o dono do estabelecimento e você tem lá uma câmera no seu estabelecimento que filma as pessoas que entram no seu estabelecimento, é importante que você tenha lá no cantinho pequeno, uma plaquinha que indique que as pessoas estão sendo filmadas. Também não existe nenhum tipo de problema relacionado a isso. Então a gente está falando tanto entre particulares quanto em agentes públicos, não existe nenhum tipo de problema. Doutor, na prática, o que o senhor está falando depende muito de como você vai expor isso, né? Exatamente. Se você vai usar num processo privado é uma coisa. Agora, se você vai usar para fazer a pessoa passar pelo vexatório, é um problema, né, doutor? O problema não é a forma que eu filmo, o problema, na verdade, é a partir daí o que eu faço com essa filmagem, né? Infelizmente, muitas pessoas acabam se utilizando isso para poder denegrir a imagem de outras pessoas. E aí, quando eu faço isso para denegrir a imagem de outras pessoas, eu simplesmente extrapolo o meu direito e passo a atingir o direito de outra. A gente precisa deixar claro que esse negócio de eu tenho direito de imagem, eu tenho toda essa situação, ele funciona quando eu, por exemplo, quero ganhar dinheiro com isso. Então eu descobri, de repente, um famoso que está aí andando por Peruíbe, e aí eu faço umas fotos dele, eu filmo esse cara, e aí eu vendo para algum meio de comunicação. Aí isso é diferente, porque eu estou me utilizando para poder ganhar dinheiro, eu estou me utilizando para isso, aí existem essas violações. Caso contrário, simplesmente eu estar filmando uma situação por conta de problemas que eu estou testemunhando, né, e que podem aí ser utilizados como prova posteriormente, isso não existe nenhum tipo de problema. Caso fosse assim, aquelas imagens que a gente tanto vê, né, a respeito aí daquelas câmeras de segurança que pegam aí os ladrões e tal, aquela coisa toda, não poderiam ser utilizadas, porque não temos autorização do direito de imagem do ladrão, né? Então, situações como essa a gente não pode exagerar.